Bom dia, meu querido aluno. Aqui é o professor Ricardo da Central do Enem e nesta videoaula nós vamos trabalhar a ecologia. Fizemos a revisão 01, onde nós trabalhamos eutrofização, bioacumulação, aquecimento global e branqueamento dos corais. Isso foi alguns tópicos estudados na revisão 01. Agora, na revisão 02, vamos dar continuidade com outros tópicos que são extremamente significantes para esta prova que você vai fazer. Bom, meu querido aluno, aqui nós temos a nossa primeira dica, que é o ciclo do nitrogênio. O que diz aqui nessa questão? Uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio. Vamos grifar aqui o nitrato de amônio. Ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, grifa fertilizante, tendo como principal componente os nitratos. A fórmula do nitrato aqui, ela é NO3-. Então, a produzir fertilizante, e qual é o principal componente desse fertilizante? É o NO3-, que é o nitrato. E o nitrato tem nitrogênio. E o nitrogênio é essencial para a planta, porque o nitrogênio é ele que vai ser usado para produzir, por exemplo, meu aluno, o aminoácido da planta. Sabemos que aminoácido ele tem na sua composição o nitrogênio, o aminoácido. Tanto que a amina, tem nitrogênio. O aminoácido, por sua vez, quando você junta ele, ele vai formar o que eu chamo de proteína. A proteína é um conjunto de aminoácidos. Então perceba que a planta precisa de nitrogênio. Também o nitrogênio é usado para fazer o DNA e o RNA, porque tanto o DNA quanto o RNA eles são formados por bases nitrogenadas. E isso não vale só para a planta. Também os animais precisam de nitrogênio para poder eles fazerem o aminoácido, a proteína, e os ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA. Então, todos precisam de nitrogênio. Aí vem a pergunta dele. No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desse fertilizante industrial é produzido em qual etapa? Então, ele quer saber em que etapa do ciclo do nitrogênio vai ser produzido esse nitrato. E aí você precisa conhecer esse ciclo. Vamos, então, apresentar o ciclo. Tudo começa com o nitrogênio. Esse nitrogênio ele está na atmosfera na forma de gás aí, 78% da composição da atmosfera é nitrogênio. E a planta não tem como captar o nitrogênio que está no ar. Mas existe bactérias que estão na raiz de certas plantas chamadas de leguminosas, que é a bactéria chamada de rizóbio. E para quem não sabe, a bactéria ela é um procarionte, lembra disso? Então aqui eu tenho um procarionte que é o rizóbio. E esse rizóbio, é a bactéria rizóbio. Isso aqui é a bactéria rizóbio. O que acontece com essa bactéria? Ela está lá na raiz de certas plantas, e aí essa bactéria do gênero rizóbio, ela vai fazer o que eu chamo de fixação do nitrogênio. Ela fixa o nitrogênio. Portanto, o que vai acontecer aqui? A planta vai fixar este nitrogênio. Então, você agora vai ter aqui o nitrogênio fixado. Então, essa bactéria rizóbio, ela está onde? Ela está
associada a certas plantas chamadas de leguminosas. Leguminosas. Então, essas plantas apresentam nas suas raízes a bactéria Rhizóbio, que fixa o nitrogênio. Logo em seguida, esse nitrogênio ele é transformado em NH3. E quem faz essa conversão também é a Rhizóbio, que continua com a sua fixação. Aí, o que acontece agora com essa amônia? Essa amônia NH3 vai ser transformada em outro composto chamado de NO2-. Quem faz essa conversão é uma bactéria. Agora já é outra aqui. E a bactéria que transforma a amônia em NO2-, que é o nitrito, é a nitrosomonas. Tá bom? Nitrosomonas. E aí o nitrito é convertido em outro composto, que é chamado de NO3-. NO3-. Que esse composto que é o nitrato, como eu te mostrei anteriormente. Aí esse nitrato ele vai ser absorvido pela planta. Eu vou botar bem aqui a palavra planta, porque a planta consegue absorver este nitrato aqui, ó. E interessante que a planta também consegue absorver o nitrogênio de outra forma, que é bem aqui, ó, a amônia. Então essa amônia também pode ser absorvido pela planta. Então a planta pode absorver tanto a amônia quanto o nitrato que está bem aqui, ó, o nitrato. E agora é interessante dizer para vocês que nesse ciclo existem alguns nomes específicos. Por exemplo, quando a amônia vira nitrito, o nome disso é nitrosação. Nitrosação. E quando o nitrito vira nitrato, o nome disso é nitratação. Eu vou ver se consigo escrever aqui para vocês, ó. Nitratação. Então a nitratação é quando o nitrito vira nitrato. Agora, quando a amônia vira nitrito, é outro nome também aqui, ó. Vou tentar escrever para vocês aqui, ó. É a nitrosação. Nitrosação. Então, a nitrosação é quando a amônia vira nitrito, que é o NO2-. E quando o nitrito vira nitrato, é a nitratação. E agora interessante é que esse nitrato ele pode ser devolvido para a atmosfera, fechando o ciclo aqui, ó. Quando o nitrato vira nitrogênio atmosférico, aí esse processo é chamado de desnitrificação. Desnitrificação. Ok, meu aluno? Desnitrificação. Beleza, né? E aí nós fechamos o ciclo do nitrogênio. Então, em que etapa ocorre a formação do nitrato? Na nitratação. E aí, voltando para a pergunta, no ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desse fertilizante industrial é produzido em qual etapa? Na etapa de nitratação, que é quando é formado o nitrato. Portanto, letra A, né? A nitrosação não pode ser, porque a nitrosação é quando a amônia vira nitrito. A amonificação é quando uma plantinha morre, ela é decomposta e a decomposição da plantinha vira amônia. Isso é a amonificação. Quando ocorre decomposição e aí aquela matéria orgânica é decomposta e vira vários minerais, entre eles a amônia.
E a desnitrificação, eu te expliquei bem aqui, ó, que é quando o nitrato ele volta a ser nitrogênio atmosférico. E a fixação biológica do nitrogênio é logo no início, quando a bactéria Rhizóbio, que está lá da raiz da leguminosa, fixa o nitrogênio, que aqui você tem a fixação. Portanto, letra A. Vamos à segunda questão. A segunda questão também tem a ver com o ciclo do nitrogênio. É outra questão do Enem. A modernização da agricultura, também conhecido como Revolução Verde, ficou marcada pela expansão da agricultura nacional. No entanto, trouxe consequências como o empobrecimento do solo, o aumento da erosão e dos custos de produção, entre outras. Atualmente, a preocupação com a agricultura sustentável tem suscitado práticas como a adubação verde. A adubação verde, que ele vai te explicar aqui, ó, consiste na incorporação de fitomassa de espécies vegetais distintas, sendo a mais difundida a leguminosa. Por que ele usa a leguminosa nessa adubação verde? Porque a leguminosa, como você viu na aula anterior, a leguminosa ela consegue se associar com bactérias. Então, aqui a leguminosa ela está em associação. Lembra disso? Essas leguminosas estão em associação com bactérias. E se você lembrar, essas bactérias que elas estão em associação são bactérias principalmente do gênero Rhizóbio. Do gênero Rhizóbio. E aí é interessante que essa bactéria fixa o nitrogênio, depois o nitrogênio vira amônia, depois vira nitrito, depois vira nitrato, que é a melhor forma que a planta fixa, que é a forma de nitrato. Então, quando eu uso plantas leguminosas, eu vou reduzir a utilização de fertilizante, porque a leguminosa consegue enriquecer o solo com o nitrogênio. Aí eu não preciso usar o quê? Fertilizantes agrícolas. Então, a utilização de leguminosa nessa prática visa reduzir o quê? A necessidade do uso de fertilizantes. Eu não preciso mais usar o NPK, que é bem conhecido, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Não precisa, por quê? Porque eu já tenho as leguminosas que vão enriquecer o solo com nitrogênio, fósforo e potássio, principalmente o nitrogênio. E esse que você viu na aula anterior, na questão anterior, que ela é extremamente importante, né, para formar os aminoácidos, as proteínas e os ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA. Terceira questão. Novamente o ciclo do nitrogênio, para te mostrar a importância do ciclo para o Enem. Outra questão do Enem aqui, ó. O nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global desse elemento é na forma de N2, é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são micro-organismos fixadores do nitrogênio, como já falei nas questões anteriores, que são as bactérias do gênero Rhizóbio, que ocorre de forma livre ou simbionte com plantas. Então, existem plantas, como as leguminosas, eu vou até fazer aqui, por exemplo, uma plantinha, ó, uma plantinha, e aqui na raiz dela existem os nódulos. E esses nódulos que são as bactérias Rhizóbio, que vai conseguir fixar o nitrogênio, que vai fazer a fixação. Portanto, turma, o que é interessante que quando a bactéria fixa o nitrogênio, lembra de todo aquele ciclo que eu te expliquei, que quando fixa, aí o nitrogênio ele vira NO2-, que é o nitrito, que na verdade primeiro vira amônia, né? Amônia, que é o NH3. Aí depois que vira um nitrito, aí depois vira um nitrato, que é o NO3-. E finalmente o solo fica rico em nitrato e a planta consegue pegar esse nitrato. Mas também eu disse para vocês que a planta pode também pegar a amônia, que tem nitrogênio. Mas a amônia é bastante volátil.
Por isso que a melhor forma que a planta pega nitrogênio é na forma do nitrato, que é o NO3-. Beleza, a planta está cheia de nitrogênio. E agora, como é que você consegue esse nitrogênio? A planta conseguiu. E você? Quando você começa a planta. Portanto, por exemplo, aqui, eu tenho milho. O milho, ele tem o nitrogênio, que ele pegou do solo através de amônia ou de nitrato. Aqui está o milho com nitrogênio. Então, quem come o milho é a galinha. Portanto, o nitrogênio do milho passa para a galinha. E aí, o que vai acontecer agora? Que o nitrogênio no corpo da galinha passa agora para os animais. Então, a forma a qual os animais vão conseguir esse nitrogênio é através da cadeia alimentar, ou conhecido como cadeia trófica. E aí, assim o nitrogênio passa de um para o outro. Então, só tem uma forma do ser humano conseguir nitrogênio. Ou ele pode comer diretamente uma planta que tem nitrogênio, ou comer um animal, porque o nitrogênio passa de um para o outro através da cadeia trófica ou cadeia alimentar, porque trófico é mesmo que alimento. Então, animais garantem sua necessidade metabólica como? Pela transferência da matéria orgânica pelas cadeias tróficas. Portanto, a resposta é a letra D. Olha, a letra A diz, absorção do gás nitrogênio? Não, ninguém pega pela respiração. Ingestão de moléculas de carboidrato? Não, porque o carboidrato não tem nitrogênio. O nitrogênio está na proteína, lembra? E nos aminoácidos, lá da planta. Incorporação de nitrito dissolvido na água? Também não. O animal não consegue o nitrito dissolvido na água. Não é verdade? Quem consegue é a planta. É a planta que pega o nitrito, que na verdade a planta nem pega nitrito, ela pega o nitrato. As duas formas que a planta pega é a amônia e o nitrato. E muito menos nitrito. Então, jamais a gente vai conseguir pegar o nitrito. A única forma do ser humano pegar, como eu já expliquei para vocês, o nitrogênio é na forma, né, da cadeia alimentar. Ou é comendo uma planta ou um animal. É assim que você consegue o nitrogênio. Portanto, como é que nós conseguimos garantir nossas necessidades? Pela transferência da matéria orgânica pelas cadeias tróficas. Portanto, letra D. A quarta questão, ela fala aqui sobre cadeia alimentar. Novamente, aqui é para fazer uma análise, que é um produtor, que é um consumidor primário. Só que essa questão aqui é bem interessante, porque ele vai dar um conceito para a gente que pode cair no Enem, que é o controle biológico. Mas bora ler a questão para entender. Os parasitoides são insetos diminutos que têm hábitos muito peculiares. Suas larvas podem desenvolver dentro do corpo de outro organismo, como mostra na figura. É muito interessante. Olha aqui, você tem aqui um inseto, tá vendo? Um inseto. E o interessante é que esse inseto colocou uma larva em cima de uma lagarta. Olha só aqui o ovinho. Esse ovo aqui, ó, é o ovo deste inseto. Então, o inseto colocou um ovo em cima dessa lagarta. Aí o ovo, ele eclode, ó, ele eclode. E quando ele eclode, sai a larva. E essa larva começa a comer essa lagarta, ó. Ela primeiro, perceba que essa larva, ela desenvolve dentro da lagarta aqui, ó. Então essa larva começa a comer o que? Essa lagarta. Aí depois a larva torna-se uma pupa. E depois da pupa, a pupa rompe e sai o novo inseto, que destrói a larva. Porque nesse caso aqui, esse inseto, ele tem um desenvolvimento que começa com o ovo. Aí do ovo vira uma larva, que é essa larva que vai comer a lagarta. Aí dessa larva, depois que ela comer a lagarta por dentro, ela vira uma pupa, e depois ela sai, essa pupa, né, rompe e sai um lindo inseto, que está pronta para colocar o quê?
o seu ovo em cima de outra lagarta. Muito bacana isso, muito bacana, por quê? Porque com isso eu consigo destruir essas lagartas que estão acabando com as plantas, né? E aí é uma forma de controlar essas lagartas. Interessante, né? Eu usei ali uma larva para destruir uma lagarta. Então eu estou usando um ser vivo para matar outro. Por isso é controle biológico. O controle biológico é quando você usa um ser vivo para combater outro ser vivo. Existe o controle químico quando você usa produto químico. Só que o controle químico vai contaminar o meio ambiente. Daí a importância de usar o controle biológico. Porque com controle biológico, eu uso um organismo específico para combater uma praga. Nesse caso aqui, eu estou usando uma larva para combater uma praga, que é essa lagarta. Agora, bora entender a questão. Os parasitoides são insetos diminutos que têm hábitos muito peculiares. Suas larvas, grifa larva, podem se desenvolver dentro do corpo de outro organismo, como mostra a figura. A forma adulta se alimenta de pólen. Então, esse inseto maior aqui, ó, ele come o pólen e açúcares. Em geral, cada parasitoide, que é a larvinha, ataca o hospedeiro de determinada espécie, como essa lagarta. Ou seja, esse parasitoide está combatendo, atacando essa lagarta. Esses organismos vêm sendo amplamente usados como controle biológico de pragas agrícolas. Então, estou usando essa larva para destruir essa praga agrícola. Por que agrícola? Porque essa lagarta ela come planta. Então, bora fazer aqui uma cadeia alimentar rapidamente. Ó. Você vai ter aqui a planta, que é o produtor que faz fotossíntese. Comendo essa planta, você tem essa lagarta que está dando prejuízo, né? Está dando prejuízo para você, para sua lavoura, ó, dando prejuízo. E aí nós temos que eliminar essa lagarta. Por isso, eu vou usar uma larva que é o parasitoide, uma larva. E essa larva passa a comer essa lagarta e ela é eliminada. Portanto, a planta é o produtor, a lagarta é o consumidor primário, porque come a planta, e essa larva que come o consumidor primário é o consumidor secundário. E aí ele pergunta: o ciclo de vida de um inseto parasitoide de lagarta, a forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar? Qual é a forma larval do parasitoide? Então ele quer saber essa larva que come a lagarta. Qual é o papel dela? Ela é consumidor secundário, tá vendo aqui, ó? Quem come a planta é a lagarta, que é primário, quem come a lagarta é o parasitoide, a larvinha, que é consumidor secundário. Portanto, a larva do parasitoide assume papel nessa cadeia de consumidor primário? Não, o consumidor primário é a lagarta. Consumidor secundário? Sim. Por quê? Porque ela alimenta diretamente da lagarta, que é a praga agrícola. Portanto, resposta letra B. Ok? A letra B. Olha a letra C que diz aqui, ó, organismo heterótrofo de primeira ordem. Quem é o consumidor de primeira ordem? A planta. Então, a planta é o produtor, a lagarta é o consumidor primário ou consumidor de primeira ordem. Então, ou você chama consumidor primário ou você chama consumidor de primeira ordem. E então essa larva é um consumidor de primeira ordem? Não, é de segunda ordem e não de primeira ordem. Bora ver a letra D. Organismo heterótrofo. Por que ele fala heterótrofo? Heterótrofo é o que não produz o próprio alimento. E essa larva realmente ela é heterótrofa. Mas de segunda ordem, beleza, é de segunda ordem, tá certo até aqui. Pois apresenta maior nível energético na cadeia, aqui está o erro. Quem tem maior nível energético é quem faz fotossíntese. Quem tem maior nível energético é a planta. É o que tem maior nível energético. A larva é o que tem menor nível energético, porque a energia vai diminuindo. A energia da planta passa para a lagarta, que passa para a larva. Então a energia ela vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar. Então, na verdade, era que tem menor nível e não maior nível. E decompositor, não preciso nem analisar mais, porque a larva ela não é decompositor, a larva do parasitóide, não. Ela não é, ela é um consumidor secundário. Portanto, a resposta letra B, meu querido aluno. Bom,
Sexta questão. O caramujo gigante africano, a Chatina fulica, é uma espécie exótica. Outra dica para vocês é a espécie exótica. A espécie exótica é aquela espécie que ela não faz parte de um ecossistema. Ela é introduzida como um caramujo africano. Então, esse caramujo africano é uma espécie exótica que tem despertado o interesse das autoridades brasileiras, uma vez que tem causado danos ambientais e prejuízos econômicos à agricultura. A introdução da espécie no Brasil ocorreu clandestinamente, com o objetivo de ser utilizada na alimentação humana. Então, foi introduzido o caramujo africano para a alimentação humana. Porém, o molusco teve pouca aceitação no comércio de alimentos, o que resultou em um abandono e liberação intencional das criações por vários produtores. Por ser uma espécie herbívora, se ela é herbívora, então come planta, alimentos de 500 espécies diferentes de vegetais. Meu Deus, come muitas plantas. É uma praga o caramujo africano, com grande capacidade reprodutiva. Se reproduz muito rápido também. E aí tornou-se uma praga, olha só, tornou-se uma praga agrícola. De difícil erradicação, por quê? Porque não tem predadores naturais. Uma espécie exótica, quando é introduzido no ecossistema, veio de fora e você não tem predador para combater aquela praga. Associada a isto, a ausência de predadores naturais fez com que ocorresse o crescimento descontrolado da população do caramujo africano. O desequilíbrio na cadeia alimentar observado foi causado pelo aumento da densidade populacional. Por que houve um desequilíbrio? Qual foi o aumento populacional que ocorreu? Aí nós temos que analisar. Então, bora fazer aqui uma cadeia. A cadeia é planta. Começa com a planta, porque esse caramujo come planta, como você viu na questão. Ele come mais de 500 espécies de vegetais. E quem come essa planta, bora colocar aqui, o caramujo africano. O caramujo africano. Então, a planta é o produtor e o caramujo é o consumidor primário ou de primeira ordem, porque come essa planta. E aí, se eu não tenho aqui quem come o caramujo, seria um predador. Só que esse predador não existe. Ele não tem esse predador. Se não tem o predador, aumenta o caramujo, porque ele não tem predadores naturais, como fala o texto. Portanto, aí ele diz, aumentou a densidade populacional de consumidor terciário? Não. Aumentou do primário, que é o caramujo, porque não tem predadores naturais. Aumentou consumidores primários em função da ausência de consumidores secundários? Sim, resposta letra B. Porque quem come o consumidor primário é esse predador aqui, que é consumidor secundário, porque quem come o primário é o secundário. Portanto, vai aumentar a população de primário em função da ausência do consumidor secundário. Ok, meu querido aluno? Vamos agora para a nossa última questão. Essa questão vai falar da biorremediação. O que seria a biorremediação? A biorremediação é quando você usa seres vivos para descontaminar o meio ambiente. Então, bio é vida, essa remediação é descontaminação. Então, se eu tenho, por exemplo, esgoto na água, petróleo na água, eu posso usar alguns micro-organismos que vão liberar enzimas que vão degradar aqueles poluentes, transformando esses poluentes que são tóxicos em poluentes menos tóxicos, menos agressivo para o ambiente. Só que esse processo ele é um pouco lento. Por isso que muitas das vezes não usa-se a biorremediação, tá? Porque é lento, demora, mas é o ideal. E já temos em vários estados do Brasil utilizando esse processo de biorremediação. Agora vamos ler nossa questão. A remoção do petróleo derramado em ecossistemas marinhos é complexa e muitas vezes envolve a adição de mais substâncias ao ambiente. Para facilitar o processo de recuperação dessas áreas, pesquisadores têm estudado a bioquímica de bactérias. Olha só aqui usando um ser vivo, encontradas em locais sujeitos a esse tipo de impacto.
eles verificaram que algumas dessas espécies utilizam as moléculas de hidrocarboneto como fonte de energia. Olha que interessante, essas bactérias utilizam esse petróleo, né, porque o petróleo tem hidrocarboneto. Eles usam esses hidrocarbonetos como fonte de energia. Mas para isso, elas têm que quebrar esses hidrocarbonetos. As bactérias vão lançar enzimas que vão degradar, ajudando a descontaminar o meio ambiente. E, ao mesmo tempo, a bactéria já consegue energia para a sua vida. E aí, elas atuam como biorremediadores, removendo o óleo do ambiente. Para ser eficiente no processo de biorremediação citado, as espécies escolhidas devem possuir... O que essas espécies escolhidas de bactérias devem possuir? Células flageladas que capturam as partículas do óleo? Não. Alta taxa de mutação? Também não. Enzimas que catalisam as reações de quebras de moléculas do óleo? Sim. É isso que ela vai usar. As enzimas, elas aceleram a reação química. Então, as enzimas, elas são lançadas e elas vão acelerar as reações de quebra, de degradação desse petróleo, transformando ele em partículas menos tóxicas, menos agressivas, limpando o ambiente, descontaminando. Essa é a melhor técnica para descontaminação ambiental, a biorremediação. Muito obrigado, e essa é a nossa videoaula sobre ecologia, revisão 02. Então, espere, você já pode esperar que vamos ter a revisão 03. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.